Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma vez nós podemos nos reunir com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. E hoje mais uma quarta-feira em que nós podemos meditar na Palavra do Senhor. Deus tem nos abençoado, Deus tem mostrado a sua graça, o seu amor sobre as nossas vidas, e isso tem sido muito edificante. E a palavra do Senhor tem nos mostrado claramente que Deus tem sido grandioso para conosco, cumprindo todas as suas promessas. E nisso nós temos aprendido cada vez mais a confiar e a crer no Senhor. Hoje nós vamos meditar um texto da palavra do Senhor que se encontra no Salmo 20, verso 7. É um salmo bem interessante, um verso que fala muito aos nossos corações. Vai dizer assim: uns confiam em carros de guerra, outros nos seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Veja bem, cada vez mais nos dias de hoje, nós devemos perceber que as pessoas estão ganhando um valor grandioso, muito mais por aquilo que elas têm do que por aquilo que elas são. Isso tem sido fato. As pessoas têm tido acesso a portas que se abrem por aquilo que elas têm. Isso também não tem sido algo distante da igreja, porque nós percebemos na igreja nos dias de hoje uma busca desenfreada por aqueles que possuem algumas coisas. Alguns bairros nobres aqui do Rio, que nos dias de hoje recebem mais igrejas do que qualquer outros bairros. E qual é o interesse dos seus pastores? Pregar a palavra de Deus somente? Não. Mas sim fazer com que pessoas que apresentam ter algo mais venham entrar nas suas igrejas. E aí esse texto ele faz uma menção para a gente bem interessante sobre o que nós somos e em que nós cremos, em que nós confiamos. Quando ele fala que muitos confiam em carros e cavalos, ele está trazendo as menções para aquele tempo. Naquele tempo, os reis, muitas das vezes, eles confiavam no todo o seu amparo. Tu lembra quando Davi, ele convence o seu general a rodar toda a terra de Israel para fazer um recenseamento, e o seu general fala: Senhor, tu sabe que todas as tribos te servem, e Davi não insiste porque ele queria saber quantos homens de guerra ele tinha e podia contar. E a Bíblia depois fala que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Davi, quando tinha 300 homens, ele era tão vitorioso do que quando ele tinha 700 mil, 1 milhão. Porque as suas vitórias nunca teve vinculado ao número de pessoas que estavam no seu exército, e sim ao Deus que ele servia. Nos dias de hoje, as pessoas olham também para aquilo que eles têm. Se possuem carro, muitas peças de roupa, muitas casas, e aí eles acabam fazendo desses objetos o seu Deus. E eles passam a servir muito mais aquilo que têm do que aquilo que eles são. Por que você acha que cresce tanto hoje as igrejas que pregam prosperidade? Muitas pessoas às vezes falam: eu tenho pena dessas pessoas que vão para este lugar porque eles estão sendo enganados. Eu digo: não, eles não estão sendo enganados. Eles estão buscando aquilo que eles querem. Se eles quisessem Deus, eles buscariam Deus. Mas eles querem prosperidade, eles querem riquezas. E por isso eles buscam nesses pastores que pregam prosperidade, que pregam riqueza, mesmo sabendo que na maioria dos casos eles estão sendo enganados. Mas eu quero dizer para você algo que nós sabemos, que por mais que você tenha dinheiro, isso não pode comprar. Primeiro, dinheiro não compra intimidade com o Senhor. Há um episódio na Bíblia, que os discípulos, os apóstolos, foram na região da Samaria. Os samaritanos tinham aceitado a palavra através de Filipe e foram batizados nas águas, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então a igreja envia para lá Pedro e João, e Pedro e João começam a impor as mãos sobre aquelas pessoas para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. E aí então
né, o Simão, né, um mago que supostamente tinha se convertido, chega a Pedro e oferece dinheiro para que ele também pudesse aquele poder, e Pedro diz que esse mal seja para contigo, porque tentaste comprar, né, os dons do Espírito Santo. Então, uma das coisas que nós aprendemos claramente na palavra é que dinheiro não compra intimidade com Deus. A única coisa que nos leva à intimidade com Deus é claramente sermos, né, cheios do Espírito Santo e uma vida de oração. Segundo, dinheiro, né, não compra fé. Né, o fato de você ter mais ou menos, isso não quer dizer que Deus está te abençoando mais do que os outros. Nem sempre é isso. E sim que a fé, ela vem por um fator apenas: conhecimento. Então é conhecendo a Deus que se tem fé. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, né, dizendo que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ele não está falando simplesmente o fato, né, desse ouvir, ele está falando do fato de ter conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio em Deus. Então o dinheiro não compra a fé, o conhecimento de Deus. Dinheiro não compra sabedoria. O fato de Salomão ser o homem mais sábio do mundo e mais rico do mundo, né, não quer dizer que do dinheiro vem a sua sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Se fosse isso, né, quando o seu filho Roboão assumiu o trono, ele não faria besteira que teve. Por quê? Porque o Roboão, ele herdou, né, toda a riqueza em tese de Salomão. Mas a Bíblia vai dizer o que para você? Se queres sabedoria, pede a Deus. E o último fator que nós podemos dizer nos dias de hoje é que dinheiro não compra a salvação. Lembra aquele jovem rico que chega até Jesus? E ele chega para Jesus e fala o seguinte para o Senhor: Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? E no final do episódio, né, Jesus diz para ele: vá, vende tudo que tem, vem e segue, terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele saiu entristecido, que era possuidor de muitas coisas. Então nós vamos perceber que as melhores coisas da vida, do Evangelho, da graça de Deus, ele não é ganho pelo fato de ter. Mas isso não quer dizer que você está impedido de ter todas essas coisas. O que eu quero dizer com isso é que nós, a Igreja do Senhor, nos dias de hoje, precisamos aprender a buscar a Deus e, como diz a palavra, dar a Deus aquilo que é de Deus. Não adianta, né, nós possuirmos muitos bens nessa vida e esses bens nos distanciar do Senhor e nos aproximar mais de nós mesmos. Pelo contrário, nós precisamos aprender a nos desprender das coisas deste mundo para chegarmos ou nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Deus te salvou não por aquilo que você tem, mas sim pelo fato do seu amor, da sua graça, da sua vontade, e por amar a cada um de nós, foi que Ele salvou as nossas vidas. E o texto então vai nos dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada se você não confia em Deus. E você pode aparentemente não ter nada e ter tudo pelo fato de você confiar em Deus, porque Ele é a sua justiça, Ele é a tua graça, Ele é o teu amor, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos aprender neste mundo a valorizar as pessoas por aquilo que são, não por aquilo que és. Porque o Senhor nos valoriza desta forma. Então enche os nossos corações com o Teu Espírito Santo, com a Tua graça, com o Teu amor, e que a Sua grandiosa e maravilhosa salvação tenha nos alcançado. Isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Fique com Deus, até amanhã. Lembramos que amanhã teremos o nosso culto no lar e você é convidado a participar conosco através do aplicativo Google Meet. Fique na paz, Deus te abençoe.